E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, você pode me chamar aqui nos comentários de DK. Mais um vídeo aqui no canal. Vamos analisar a ICP, Internet Computer, acho que é assim que se pronuncia. Então vamos fazer análise aqui. Estamos no tempo gráfico mensal. É a primeira vez que eu analiso esse ativo, tá? Como é a primeira vez, a gente vai fazer um mapeamento mais completo. Vamos começar aqui no tempo gráfico mensal para tentar entender a movimentação do ativo, tá? Então a gente tem aqui uma movimentação de que ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu que o ativo caiu, beleza, né? Que comentário nada a ver, né? Temos aqui um choque. Opa, tá. O que aconteceu aqui? Tá lento por quê? O que aconteceu aqui? Não, tá tudo certo. Beleza, então fizemos o choque aqui dessa estrutura de queda, então estamos aí numa estrutura, né, querendo esboçar uma estrutura de alta. Então a gente tem alguns pontos para levar em consideração. A gente tem esse fundo aqui no mensal, que é um fundo extremamente relevante, a gente até pode colocar um ponto de atenção aqui, né, para ficar um pouco mais ligado, tá? Um pontinho de atenção aqui na região dos 5,85 dólares. É claro que cada candle, só para quem está começando agora, cada candle desse aqui, já que estamos no tempo gráfico mensal, cada candle desse aqui equivale a um mês de negociação. Logo, dentro de um único candle, né, acontece aí um sobe e desce frenético, né? Então tudo aí pode acontecer, tá? Mas é bom a gente ficar espertos, porque abaixo deste fundo aqui, né, a pescaria de fundo que a gente chama, tem muito stop aqui acreditando no movimento de alta do ativo, né? Ou seja, a maior probabilidade de fato é o movimento esboçar um sentimento de força, visto que essa estrutura de queda, né, ela está começando a ser eliminada por um movimento de alta, tá? Então a gente faz o que aqui? Vamos pegar Fibonacci aqui, tem que mudar esse meu microfone de posição, tá começando a me atrapalhar. Como meu monitor aqui é muito grande, enfim, eu tenho que dar um zoom aqui no TradingView para ficar bem grande para vocês aqui, né? Que como eu analiso até diminuir um pouco a resolução de 4K para 2K, se não me falha a memória, porque em 4K fica muito pequeno pelo smartphone, eu já fiz esse teste, tá? Deixa eu só pegar o Fibonacci aqui, né? Então, opa, deixa eu pegar esse outro Fibonacci aqui que está mais interessante. É o mesmo Fibonacci, só que com mais níveis, tá? Esses dois aqui eu deixo para facilitar a minha vida, porque o preço está corrigindo num nível de 50%. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa estrutura vigente aqui, ó, a estrutura de alta, ela entrou num ponto de equilíbrio, ou seja, provavelmente esse próximo movimento aqui do ativo, ele não vai conseguir romper aqui os 19, 20, vamos arredondar para 20 dólares, né? Então ele vai fazer aqui uma pequena lateralização para depois aí um movimento aí para ambos os lados, né? Dentro de um triângulo simétrico não tem um lado de preferências, digamos assim, para rompimento. Já expliquei isso algumas vezes aqui no canal. Existem alguns tipos de triângulo, né? Alguns deles são triângulos descendentes, né? Os triângulos descendentes e ascendentes, eles tendem a romper na base. Como assim? Só deixa eu exemplificar aqui rapidão, tá? Então eu tenho aqui um triângulo, por exemplo, um triângulo descendente. Geralmente o preço ele faz aqui um topo fundo, né, e rompe aqui na base desse triângulo. Assim como o triângulo ascendente, né, ele rompe na base aqui para cima. Mas tá, não é simples assim. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que para este movimento, deixa eu só dar para este rompimento para baixo acontecer dentro de um triângulo descendente, ele tem que estar inserido dentro de um contexto para isso acontecer, né? Geralmente, quando um triângulo descendente ele se encontra no fundo, né? E dependendo do contexto de order blocks, value gaps, enfim, de todo o contexto que eu já expliquei, né, ele pode sim romper para cima, tá? A probabilidade aumenta quando esses triângulos descendentes eles acontecem no topo, tá? Então quer dizer que o movimento já está fraco, né? Aí, cara, vamos em blocos de ordem, value gaps, enfim, tem uma porrada de bloco de ordem, tipo de bloco de ordem, né? Cada um deles com suas especificações, enfim. Então a probabilidade de um triângulo descendente de fato é romper na base, né? Se fosse simples assim, acontecer um triângulo descendente numa figura gráfica aqui que aparece no gráfico, você já botar, por exemplo, um stop aqui em cima achando que vai romper para baixo, provavelmente você será estopado e depois o movimento vai andar contrário do que aquilo que você analisou, né? Geralmente
geralmente não, é sempre bom você coletar o maior número de informações possíveis para operar um padrão gráfico, por exemplo. Tá? Já falei aqui que minhas análises são baseadas em probabilidades e estatística. Eu tento coletar o maior número de informações possíveis e aí sim a gente consegue entender a maior probabilidade do ativo. Né? Vocês podem ver que eu vim aqui no tempo gráfico mensal e estou tentando coletar o maior número de informações possíveis. Né? Dentre essa estrutura, está trabalhando acima aqui no nível de 50. A gente sabe que quando uma estrutura trabalha nesses níveis, a probabilidade é de uma lateralização, né? A princípio não romperá esse fundo nesta movimentação, tá? Fizemos o choque aqui dessa estrutura, tem um videozinho explicando o que é um choque, e temos aqui esse ponto de alerta em 5,85, caso ele venha perder, tá? Esta região de 5,85, tá? Possivelmente o próximo ponto de parada aqui para Internet Computer, a ICP, né, esse bloquinho de ordens aqui na casa dos $3, tá? Mas beleza, já mapeamos aqui, deixa eu só... Tá me dando uns 10 tipos de ruim aqui, deixa eu botar aqui para aparecer o cinquentinha. E eu gosto de especificar aqui, dizer que esse Fibonacci ele é referente ao tempo gráfico mensal. Deixa eu botar lá para o cantinho, ok. Então a gente sabe que 50% é referente a essa estrutura aqui no mensal, tá? Vamos aqui para o D1, aqui começa a ficar mais interessante a brincadeira, tá? Então olha só, o ativo aqui, deixa eu só dar uma verificada aqui. Tá? Tem liquidez interna, então ele capturou aqui, ó, esse bloquinho de ordens bem bonitão. Deixa eu só arrumar aqui, deixa eu botar aqui o D1. Vou botar aqui, vamos alinhar com esse aqui. Tá? Então a gente tem o que aqui? Primeiro vamos para o D1, depois a gente pode reduzir aqui para o time frame de 1 hora. Tá? Vamos mapear, vamos fazer o mapeamento. Já mapeamos o mensal, vamos mapear aqui o D1. Tá? Então vamos entender o seguinte. Temos aqui mais um bloquinho de ordens no D1. Então eu tenho esse range aqui, né, este topo e este fundo para o preço trabalhar. Então olha só, eu tenho aqui esta liquidez interna. Tenho aqui, o preço está muito mais próximo, não sei se vocês conseguem visualizar aqui essa linha laranjada aqui, onde eu estou passando na região aqui dos $8,26, tá? É a máxima da semana, então estamos muito próximos, já capturamos a mínima da semana, a mínima do mês, e temos muita liquidez aqui, tá? Essa liquidez interna aqui, temos uma ineficiência e um bloco de ordens, então é muito possível, tá? É muito provável que o ativo ele venha a buscar aqui essa região desse bloco de ordens do D1. Antes de chegar aqui, é claro que é muito chão, tá? Sair daqui de $7 para quase $10, então a gente reduz o time frame, provavelmente a gente encontrará um bloquinho de ordens acima aqui da semana, tá? Deixa eu ver aqui, olha aqui, ó. Como a gente havia especulado aqui, ó, tem um bloquinho aqui, ó. Bloquinho bem interessante no H1, tá? Vocês já viram que eu gosto de alinhar as coisas, né? Bicho chato, né? Então vamos lá, vamos entender aqui. Então aqui temos essa liquidez aqui, né? Toda essa liquidez interna aqui, né? Mas olha só, antes de chegar no H1, né? No meu bloco de ordens do H1, olha só que bacana. Eu tenho toda essa liquidez muito semelhante à liquidez do D1, antes de chegar no meu bloco de ordens aqui do D1, né? Ou seja, liquidez antes do meu ponto de interesse. E olha só o H1, né? Deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer mais para cá que eu acho que fica melhor, né? Eu consigo aumentar os candles. Aí vocês conseguem visualizar melhor. Então aqui, aqui, aqui. Ó. Então olha só que bacana. Então eu tenho toda essa liquidez aqui. Né, do H1. Posso até botar aqui, ó. Opa. Uma liquidezinha aqui, ó. Tem essa liquidez interna. O preço, inclusive, cravou no bloco de ordens. Provavelmente essa estrutura está trabalhando acima de 38. Vamos só traçar aqui o Fibonaccizinho. Olha onde fica o preço. Olha só, é impressionante, tá? Impressionante os níveis de Fibonacci. Quem já me acompanha sabe que não tem como não trabalhar com Fibonacci, né? Então olha só, preço, então tudo confluenciando, né? Cravamos no bloco de ordens D1, fizemos um choque aqui, ó, aqui também temos um choque, ó. Onde é que tá minha ferramenta? Ou seja, dessa estrutura de queda para uma estrutura de alta, preço corrigindo a nível de 38, temos toda essa liquidez interna, então é plausível que o preço, tá, ele venha
fazer este movimento aqui, tá? Trabalhando acima de 38, cravando aqui no bloquinho de ordens, tá? Às vezes eu faço o alinhamento de fluxo, tá? E às vezes estico um pouco a linha para baixo, achando que o preço vai cair ou derreter. Não, a gente precisa entender o seguinte, deixa eu só explicar aqui, tá? Quero dizer que com esse movimento aqui, que quando ele chegar nessa região aqui, vamos já botar a etiqueta em todos, tá? Aqui. Deixa eu ver o tempo. Opa. Aqui. 10 minutinhos, tá bom? Quando ele bater aqui em 8,44 centavos de dólar, ele vai sentir, provavelmente ele sentirá essa região aqui, tá? Porque é um bloco de ordens válido, bem interessante, com liquidez interna. Se ele fizer um alinhamento de fluxo, alinhamento de fluxo, dá um pulinho lá, né? Já me perguntaram, pô, Deca, o que é alinhamento de fluxo? Você fala, mas não explica. Expliquei sim, inclusive tem um tutorialzinho ali na aba de playlist, deixa de ser preguiçoso e preguiçosa, vai lá que tá lá, é bem bacana, assiste. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, chegando nessa região aqui, se ele fizer um alinhamento de fluxo, interessante, tá? Uma quedinha no ativo para corrigir essa estrutura. Geralmente, uma queda de uma estrutura de alta, ele corrige acima de níveis de OTE. Também já expliquei, são níveis de Fibonacci. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá? Vamos imaginar, tá? Que o preço ele vai cravar aqui em 50% do seu order block, ou seja, em 8,84. Então, você vai pegar Fibonacci deste topo e deste fundo, deixa eu só botar meu Fibonacci, já aqui, ó, esses níveis de OTE, são esses níveis aqui, ou seja, tudo abaixo de 50% é um nível interessante para um pullback do ativo, um throwback, enfim, tem gente que fala pull. Não é que tem gente, existem duas formas, né, o pullback e throwback. Eu acho interessante, não sei se a pessoa quer falar bonito ou quer achar, botar expressões diferentes para achar pouco o cara sabe pra cacete. Tá? O importante é você entender que o preço ele vai corrigir se botar uma queda, uma baixa, uma deriva, o negócio é tudo a mesma pipoca, tá? Então, as pessoas parecem que fazem questão de dificultar, enchendo de termos em inglês, em russo, em alemão, em tudo quanto é tipo de idioma para impressionar, não sei se é isso, né? Eu aqui no meu canal vou falar uma forma bem simplória para todo mundo entender mesmo, tá? Caso alguém não entenda a forma com qual eu explico, é só você vir nos comentários, pô, Israel, o que é OTE? Optimal Trading Entry é uma entrada aí ideal, digamos assim, para os institucionais. A gente explica cada sigla, né, ou de uma outra forma, enfim, tá? Então a ideia aqui é facilitar e não complicar, tá? Então, geralmente o preço corrige, tá? Em níveis de OTE aqui, de institucional. A gente pode ver aqui, ó, que abaixo de 50 a gente já tem um Fair Value Gap e temos aqui um bloco de ordens que confluencia com esses níveis. Então é bem plausível que o ativo, quando ele cravar nessa região aqui, ele venha buscar esses níveis aqui nesse bloquinho de ordens que confluencia com níveis de OTE, com Fair Value Gap aqui, ó. Eu tenho uma ineficiência aqui, ó, na máxima desse candle branco com a mínima desse candle branco, então eu tenho um Fair Value Gap aqui bem interessantezinho. Aqui o preço geralmente vem buscar essas ineficiências, tá? Então, a análise da ICP, tá? Só lembrando que não é indicação de compra e nem de venda, tá? Espero que a pessoa que solicitou esse ativo eu tenha sanado aí as dúvidas que ficou, tá? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo ativo.